Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença e já te pedir um favor: segue o nosso canal, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios, porque o que eu tomo de bronca, Renato, você lançou aquele episódio, eu nem sabia. 60% de quem segue o canal ainda não ativou a notificação. Ativa aí, você vai receber o título do episódio. Se ele for o que você precisa, você acessa, salva, assiste depois, para você não perder nada. São mais de 400 entrevistas e agora a gente tem aqui um selo novo, Melhor Podcast 2025 na seção de esportes. Fomos reconhecidos o ano passado e esse ano quero o seu voto novamente para a gente ganhar e ser bicampeão no final do ano e ser o melhor podcast aí do Brasil. Mas hoje é um tema muito importante. Vamos falar da sobrevivência ao alto rendimento, como a neurociência pode transformar a aprendizagem da natação. Nadar é muito mais do que sobreviver na água, é ativar o cérebro para desenvolver competências complexas, autonomia e autoconfiança. No episódio de hoje, vamos revelar como repetir os estímulos conscientes, trazendo estímulos sensoriais, vínculo com o professor para acelerar o desenvolvimento psicomotor e emocional nesse assunto. E eu trago nessa conversa Gláucia Mello. Muito obrigado pela presença, Gláucia. Eu que agradeço, é um prazer inenarrável. Um feliz ano para todos. E é isso aí. E hoje, nessa conversa, a gente vai trazer uma abordagem muito prática sobre como aplicar a neurociência afetiva em todos os níveis, desde a iniciação até a formação de atletas. Vamos falar dos erros comuns cometidos por profissionais que ignoram o papel do cérebro no processo educativo e oferecer estratégias simples que qualquer professor pode começar a usar imediatamente. No dia seguinte, tenho certeza que te terá dicas excelentes. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de natação, que trabalha desde a iniciação até o alto rendimento, e não é só na natação, é na hidro, é no vestiário, materiais para piscina como raia, bloco de partida. Então entra no site, é mais de 400 materiais, tenho certeza que você vai encontrar aquele que você precisa. Tudo com um estudo prévio dentro da USP, tem um polo que estuda cada material que chega na borda da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos para a sua região para a gente diminuir o número de casos de afogamento. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar aí no conforto da sua casa, tudo com certificado. E o aplicativo da Swintrack que monitora a evolução do seu aluno. Crie meta, manda as avaliações com gráfico para ele se motivar, engajar e você trazer novos alunos. Imagina quando você mandar a avaliação, ele compartilha nas redes sociais e você traz um novo aluno para você. Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, Glaucia. Como a repetição consciente dos movimentos na água contribui para a consolidação da aprendizagem no cérebro? Bom, eu vou começar com uma frase, né, com uma coisa muito pontual da neurociências que Marta Helvas traz, né? Eu vou reforçar aqui para todos. É, o cérebro, ele aprende pelo afeto, pela emoção. Então, o que que acontece? Nós somos o que vivenciamos, o que experimentamos e o que lembramos. Então, quando a gente fala de repetição, a neurociência ela é muito clara quando ela fala que nós aprendemos pelo cérebro, mas tem que ter alguma outra coisa ali junto. Então, o que que acontece? A gente precisa ter uma linha ali, tem que ter prazer, ela tem que ter variação. Quando você é criança, criança é mais ainda esponja, né? Então você vai colocando ali, você vai tudo que você vai fazendo, e se vai pela linha do prazer, do brincar, do afeto, o que que acontece? Isso vira uma memória não só corporal, mas ela vira uma memória afetiva. Então, de novo, né, o que Marta Helvas ali traz, né, que é uma coisa muito pontual, que é a questão do que vivenciamos, experimentamos e lembramos. Então, quando você está num momento, num processo de aprendizado, a repetição ela tem que existir. Isso é um fato. O que que é a sacada da neurociências é a variação, a forma como você vai fazer. Então, dentro dessa variação, existe o quê? Tem que ter
o sentimento, tem que ter a emoção, tem que ter o prazer. Porque senão isso, a neurociência diz que não tem como criar novas conexões. Então você se conecta àquilo que é bom e se desconecta daquilo que não é prazeroso, que não foi legal. Então, essa é a ponte. Então, eu quero chegar, eu tenho alunos na escola que eles começaram com a gente pequenininhos, com 3 anos, hoje estão com 7, 8 anos na piscina de 25 metros e eles querem competir. Então, qual que é essa linha? O que que a gente fez de base ali? Exatamente isso. A gente fez o processo do aprendizado, a parte corporal, a parte psicomotora, neuromotora, porém, a gente sempre estava o quê? Acolhendo, afetando. E como que você faz isso? Através de brincar, a ludicidade, né? Que existe uma questão assim, né, Renato, que a gente fala do o brincar, do lúdico, que se mistura muito, e a gente fala que a ludicidade é aquilo que você vive dentro daquilo que você faz. Então, quando você oferta uma atividade independente, se é para criança ou para adulto, e ela sente o prazer, ela encara aquela brincadeira, aquela forma de estar brincando com o movimento dentro da água, ela já está dentro de uma ludicidade. E aqui a ludicidade, viver o lúdico dentro de você, é exatamente essa emoção. Então, a neurociência pega essa linha, e é o que a gente fez com esse aluno, exatamente isso. O processo de passagem de piscina para movimentos mais técnicos, como que eles foram feitos? Existe uma metodologia? Existem, pode existir 1 milhão de metodologias. A gente sabe que funciona, só que a virada do século, a virada de chave foi o quê? Essa sacada da neurociência. Vamos manter o que é metodologia, porém, aquilo a gente não abre mão daquela forma, né, de como você vai ensinar. Mas dentro desta forma, as estratégias, a variação, mas não adianta ter variação se você, um exemplo, eu fazendo, dando uma atividade para uma criança ou para um adulto, e você pega um professor que quer fazer a variação, mas ele é um professor mais sério, mais intrínseco, mais, né, não é muito assim, é bem mais, vamos dizer assim, tecnicista, né, que a gente sabe que tem. E aí, não sou contra, eu acho que ela funciona, mas ela funciona, a gente viu agora, a neurociência está provando que por que que os atletas, por que que eles desistem? Por que que tem crianças que não chegam a esse processo todo, no caso nosso lá, que a gente tem essas 3 piscinas? Exatamente por isso. Essa é a falha, porque ele só fica repetindo, 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 e o profissional que não tem essa sacada de estar entendendo o que está acontecendo ali, ele vai fazer o quê? Ele vai só repetir, repetir. Aí a criança vai fazer o quê? A tendência dela é o quê? É sair daquele contexto. E quando ela tem uma base, aquele vínculo, ela constrói, ela se sente acolhida, ela sabe que se ela se move, se ela fizer o movimento de um braço de um jeito e braço do outro, ela vai ter assim, nossa, mas que legal! Esse braço está diferente do outro, vamos arrumar? E se a gente tentar deixar, é diferente de um profissional chegar e falar assim, tá errado esse braço. Você tem que fazer assim. Então, ela imita, que é o neurônio espelho, que a gente chama. Ela imita, mas não tem aquela consciência. A neurociência, ela traz essa consciência. Não só corporal, mas principalmente a da cognição. E aí, como que você vai entrar num caminho de aprendizado, repetindo, repetindo, todo dia fazendo a mesma coisa? Então, assim, a gente tem a pesquisa lá que diz que por que que todo mundo fica lá com a gente? Porque a gente tem essa estrutura, essa base, que é o afeto, que é o acolhimento. Ninguém é largado lá, faz o que quer. Não, é aquilo que a gente conversou, alinhou no nosso longo de conversa também. Existem as regras, os limites, e entender, né, Renato, eu acredito que o, como a criança se desenvolve. Existe um marco do desenvolvimento infantil. Eu falo que para profissional de educação física, não é da natação, mas qualquer profissional de educação física, ele tem que ter, é a Bíblia da natação, da educação física, são os marcos do desenvolvimento. Quem entende isso, entende tudo. Então, entende com que cada faixa etária é ou não é
pode ou não pode, é capaz, então entre as questões, os sinais de alerta, né? Olha, não está fazendo isso, então vamos conversar com a família sutilmente. Por isso que a gente tem que estar ali, ó, no acolhimento e a neurociência ela vai encaixando. Então, assim, quando chega um aluno, com 1 ano e 8 meses ele não fala. Opa, já sinalzinho mais do que amarelo. Então, aí você começa a acolher essa família, você tem margens, né, para falar, você tem argumento, você está estudado, é científico. Tudo que é calcado na ciência ele tem poder. A gente sabe disso. Hoje em dia não é assim, esse profissional é fake. É fake, porque o que ele faz está calcado em ciência. Aquilo que você traz, quando a gente fala da neurociências e de outras, a gente traz os artigos, a gente traz isso científico. O que a gente está fazendo com o trabalho é científico. Tá estudado, tá argumentado, tá provado, tá, né? Assim, então é isso que acredito que é o caminho, que é a chave da neurociência, né? Então, estudos recentes da American Psychological Association mostram que o aprendizado associado a experiências emocionais positivas é até 2 vezes mais eficaz e duradoura. Então, a natação pode e deve ser um ambiente seguro e estimulante para o cérebro em desenvolvimento. Então, essa só fala trazendo a emoção para dentro da piscina, ela é muito importante. E você falou da ludicidade, da importância de brincar, que a neurociência se aprofunda bastante, mas outro ponto que a neurociência se aprofunda muito são os estímulos sensoriais. E como isso influencia o desenvolvimento neuromotor e psicomotor dos alunos? Então, a questão neuromotora, ela traz a questão de equilíbrio, a coordenação que eu digo é aquela coordenação de você fazer braço e perna, então você já não começa ali, né, o meio ele é sensorial, você está ali na água, então quando a gente fala, vamos lá, equilíbrio, você entrou, a tua postura pela pressão hidrostática, ela já muda, né, a tua flutuação, então a parte neuromotora, ela vai trabalhar essas questões, a coordenação global, a consciência do corpo na água, então a questão da flutuação está envolvida, a postura, a respiração, né? Eu falo que a gente traz ali muito da Cacilda Velasco, né? Que ela fala sobre a respiração e o Alberto, né? Alberto Claro, ele fala muito, né? Eu lembro quando eu ia muito no Pinheiros e ele falava assim: se não respirar bem, não vai nadar bem. Então, assim, a questão da respiração, né? Então, sentir também a respiração, não é só a respiração, questão técnica do nado. É isso que eu falo, não é só o nado, né? A natação, ela não é o nado só e virada e saída e colocar aquela. Não, a neurociência, ela traz essa questão neuromotora nesse sentido, de percepção. Né? E a questão psicomotora é a questão que ela vai associando. Então, a coordenação, o que que ela vai fazer? Ela vai trabalhar o braços e pernas do nado específico, do que você quer atingir, mas ela te traz o que dentro da coordenação? Aquela consciência, aquela atenção, aquele foco, aquela questão de você estar pensando, mas realizando consciente, mas com prazer. Então, ele vai fazendo esses alinhavos, a questão do equilíbrio, a questão da flutuação, como o seu corpo está posicionado na parte neuromotora. Então, ali, como que você está flutuando? Eu estou flutuando, flutuando dorsal, e aí você troca a posição, né? Então, assim, o que que envolve essa troca? Tem a questão, né, do vestibular, né, que muda a posição. Então, assim, quando troca, como que você sente? Então, essa parte psicomotora é a confiança de você estar, porque uma coisa é você trocar de posição com um monte de água chacoalhando, e a outra é você estar naquele laguinho, né, naquela coisa mais tranquila, né, não tem ninguém. Então, tem essas questões. Então, é isso que a neurociência faz, ela faz esse elo, ela vai associando as questões bem mais assim de corpo com a questão de você sentir mesmo, né? E aí, essas sensações, Renata, é que elas têm que ser o mais prazerosa possível, o mais calma. Então, adianta, você fala lá para a criança, num evento de segurança aquática, que geralmente, né, assim, a gente tem um momento pontual, mas eu falo que isso na piscina ali que eu trabalho particularmente, como é criança as crianças pequenas, é a sobrevivência e a segurança. Isso é o boom ali dos pais, é isso que eles querem, né?
Aí depois vem outras coisas, saúde, enfim, mas é a questão disso. Então, quando você vai falar para a criança assim, ai, vamos fazer uma estrelinha de costas, aí você coloca aí água no ouvido, então você vai colocar? Não, você vai achar formas, então você vai tornar aquilo mais prazeroso, vai sentir aquela criança, vai deixar ela respirar. Então, isso é o que eu falo que a neurociência tem. Então, você tem a questão da flutuação, de trabalhar esse corpo, mas ela tem essa questão pontual de você estar ali perto. E quando a criança, você encosta a criança aqui, ou decúbito ventral ou dorsal, e ela respira e você sente, ela sente que você também está lá, ou você canta, que nem no meu caso, adoro contar história, e nenhuma história tem nada a ver, né? Então, assim, elas brincam, que elas falam assim, mas essa história não é tal. E eu falo, não, não é, essa é a minha. E aí elas, eu falo, e agora? Conta a sua. Então, aí você vai fazendo esses manejos, né? Então, assim, aquilo que era, você vai oportunizando ela vivenciar, ela ter consciência daquele corpo dentro da água, né? Então, ela vai ouvindo, né? Tem a questão do foco e da atenção, porque mexe com a audição. Então, tem essa parte neuromotora, a audição, e tem a questão do da atenção que ela precisa, ela ouve, né? Então ela consegue colocar, que a maior coisa das crianças é isso, né? Ai, tá entrando água. Eu falo, mas é furado, ele sai. E aí é uma coisa assim divertida, ela tem que ser legal, você tem que ter né? E sentir. Então isso que é bacana de trazer esse neuromotor com esse psicomotor, a neurociência ela traz nesse sentido, que é naquilo que a gente estava falando, que é a cognição com o sentimento, com a emoção, não é nem o sentimento, né? É a emoção mesmo, né? O prazer a estar ali ligado, E né? com esses quase 4 décadas aí de borda de piscina, passando pelo Brasil inteiro, quais são os erros comuns que você observa aí nos profissionais que eles cometem, que eles não consideram o cérebro como parte importante no ensino do aprendizado? Então, é, vamos lá, é complicado. Eu acho que eu falo que assim são quase 4 décadas. A gente já sabe, né, que a gente já não é mais menina, né? Mas eu comecei muito menina e a gente errou, aprendeu, continua errando, mas a gente tenta ser o mais assertivo possível. E uma das coisas que eu percebo é a questão do estudo, né, Renato? Que acho que é aquilo que eu te falei. A neurociências, ela foi um divisor de águas no meu profissional. E eu fico assim, eu agradeço imensamente, porque eu falo que quando você começa a estudar neurociências, eu estou falando em particular a neurociências, ela te dá uma abertura de como você pode fazer, trazer outras coisas. E, e uma coisa que eu penso, né, também, é que antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. E trabalhar esse seu lado e se permitir. Então, assim, o que eu vejo que, a maioria dos profissionais ele erra, não sei se é erro, né, assim, mas assim, que peca, eu diria que peca, é deixar de estudar, é deixar, é assim, porque é o que eu falo, o nosso cérebro ele é plástico. Então, se ontem eu estava me aventurando a aprender o francês, porque eu acho demais. Então, assim, é difícil? É, com a idade, quando é criança, você é aquilo que você tem, né, a esponja, mas a gente aprende, a gente tem essa plasticidade. Isso a neurociências é fato. Então, o que que acontece? Eu acredito que o profissional hoje, ele só não se diferencia porque ele não estuda. E hoje a gente tem leques, você vê por você, pela sua abertura, e a pandemia trouxe tudo isso para a gente de uma forma muito legal. Então, quem conseguiu sacar isso e pegar essa linha, vai se diferenciar. Quem não, vai ficar ali naquele nicho. E é uma pena, porque é uma área, assim, absurdamente essencial. Não é porque nós somos da área só, mas é porque a gente sabe aquilo de novo, a neurociências, a gente sabe que o cérebro ele precisa de algo para complementar. E a água ela traz isso. A gente tem tudo e mais um pouco para ser. E aí, com a tua vivência, tua experiência e estudando, você vai fazendo o quê? Você vai encontrando caminhos. Eu tenho talvez uma facilidade nessa questão de afeto, de contar história, porque eu tenho a minha memória ali, né? Que é outra coisa que a neurociência traz, a minha memória afetiva da minha avó contando história,
né? Quando eu não comecei, eu não sabia, então eu pegava e contava história, ia fazendo os movimentos, ia produzindo e deu certo. E aí, com o tempo, você vai, né? Mas tem que estudar. E o maior pecado capital que eu digo é a gente ter a água ali, ter tudo. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa estudar, se permitir a conhecer outras coisas, neurociências, vixe, tem tantas outras, né, Renato, que eu digo, outras áreas. A nossa área ela é extensa. Então, eu acredito que o profissional hoje, ele peca por duas coisas: não se conhecer, não ter essa questão do autoconhecimento e por não estudar. Então, ele não se permite. Tem histórias ali que a neurociência fala que é de vida, mas assim, hoje a gente tem tudo isso daqui, ó. Então, assim, tem que usar, abusar. E você vai colocar ali, isso serve, isso não serve, isso vai, isso não vai, né? Então, acredito que isso é a. E hoje o mundo mudou muito, mudou rapidamente. Antes eu precisava estudar com o melhor professor do bairro ou o melhor professor da cidade. Hoje eu consigo estudar com o melhor professor do mundo. Já fiz curso com o Juan Múrcia, lá da Espanha. Então você pode fazer cursos online. A gente tem aqui no nosso podcast, são mais de 400 entrevistas, que eu brinco que são 400 mini cursos para você, cada mini aulas. Ou para quem quer se aprofundar mais ainda e virar especialista, porque hoje a graduação já não é o suficiente de conteúdo para a gente levar para o nosso dia a dia, então a gente tem a pós-graduação que torna vocês especialistas. Estamos em 12 cidades ou no 100% digital para quem não está nessa cidade, então hoje em dia não tem mais desculpa. Glaucio, eu queria agradecer muito sua presença, agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, a Sobrasa, que visa a redução do número de casos de afogamento, o aplicativo da Swimtrack, a plataforma Educar e a Raizo, nova metodologia do mercado trabalhando gamificação dentro da piscina. Então, para você que ficou até o final, compartilhe essa entrevista, segue o nosso canal, ativa a notificação e, claro, manda uma mensagem assim para o seu amigo falando: eu vi essa entrevista, gostei muito e você precisa assistir também. Então, muito obrigado, Glaucia, e muito obrigado a vocês aí do outro lado, 2026 muito iluminado, e até a próxima entrevista. Posso só complementar uma Sim. coisinha? Eu acredito que eu tenho uma fala que ela é muito pontual da minha vida, não só profissional, mas da minha vida. Eu digo que onde tem amor, tem tudo. E tudo que você vai fazer, você tem que colocar amor. Esse é o tempero da vida. Se não tem isso, não tem. Então, assim, e quem está próximo de quem tem tudo isso, explore, pega o máximo de informações, pega o que serve e o que não serve, entendeu? Mas tá próximo de pessoas assim, tem que absorver, tá de graça ali, tá do teu lado, né? Então, absorve, pega, porque isso vai fazer a diferença, não tenha dúvida, assim como fez na vida da gente de estar né, rodeado e estar norteado por outras pessoas. Muito obrigada. Então, 2026 com muito amor e você se conecte com pessoas que tenham a mesma vibração que a sua. Muito obrigado e até a próxima entrevista.